Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele responde oração. Para você não desistir de orar. Não desistir de orar pelo seu casamento. Não desistir de orar pela conversão do seu marido. Pela conversão dos seus filhos. Não desistir de orar para aquela porta, para que aquela porta se abra. Deus responde orações. Ao longo dos meus 20 e tantos anos de fé cristã, eu tenho visto a fidelidade de Deus em responder oração. E pela graça de Deus, ao longo desses quase 30 anos, eu não tenho visto a fidelidade de Deus respondendo somente às minhas orações, mas muitos que estão nessa igreja, ou já passaram por ela, eu pude ter o privilégio de ver a fidelidade de Deus respondendo orações. Talvez você está aí passando um apuro danado, passando um dilema terrível, há alguns meses ou alguns anos, e você não vê qualquer vestígio ou sinal de resposta. Eu quero dizer para você, não desista, não pare de orar. Deus responde orações. Se você for para a Escritura, você vai ver que Deus fez isso. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, tinha um parente de Abraão justo lá dentro. E Abraão roga a Deus, destruiria tu o justo com o ímpio? Deus poupa a cidade, não destrói, em resposta à oração de Abraão. Você pega Isaac, ele tinha uma esposa estéril, e uma mulher não gerar filhos naquela época, era assim uma tragédia, e nem poderia se cumprir a promessa de Abraão ser pai de uma multidão, se o filho dele Isaac não tivesse filhos. A Bíblia diz que Isaac ora por Rebeca por mais de 20 anos, sem desistir, e a Bíblia diz que Deus se lembra de Isaac, e abre a madre da sua esposa, e ela concebe e dá à luz a filhos. Deus ouve a oração. A Bíblia diz que Jonas dentro de um peixe ora, e Deus responde Jonas. A Bíblia diz que Sansão ora 2 vezes, quando ele está no deserto morrendo de sede, ele clama ao Senhor, o Senhor abre uma fonte, mata a sede dele. Quando ele está preso no calabouço, ele diz, lembra-te de mim só mais uma vez, para que eu vingue os filisteus ao menos por um dos meus olhos. Deus se lembra de Sansão, dá força novamente. Lembra de Ismael, filho de Agar, Sara expulsa a concubina de Abraão, Agar, com seu filho para o deserto. Acaba a comida, acaba a água. A mulher coloca ele debaixo do árvore, que eu não veja o menino morrer. Então um anjo vem e aparece com suprimento e diz, Deus ouviu o choro do menino. Deus respondeu Ismael. Deus respondeu Moisés. Deus respondeu Elias. Quando Amaleque saqueia a cidade de Ziclag e leva as mulheres e as filhas de Davi cativas, Davi chora e diz, subirei eu contra Amaleque? Prevalecerei eu contra ele? Deus responde, Davi diz, sobe, porque prevalecerá contra ele. Deus é fiel, clama a Deus, e Ele responderá a você. A Bíblia diz que a abominação é para o Senhor, o sacrifício do ímpio, mas a oração do justo é o seu contentamento. Deus tem alegria em responder o teu povo. Ele diz, batei e abri-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Todo aquele que bate, se lhe há aberto. Todo aquele que pede, se lhe há dado. E todo aquele que busca, encontra. Não desista de orar. Não desista. Mesmo que leve meses, anos, o Senhor prometeu que tudo que pedisse em nome dEle, Ele responderia, para que Ele fosse glorificado. Não desista de um filho sequer seu. Desse casamento por mais trágico, e você diz, é o fim, não desista. De lutar com esse pecado, não desista. Do seu chamado ministerial, sua função no corpo de Cristo, não desista. De orar por algum alvo, um sonho, uma meta
Não desista, o Senhor é poderoso para realizar. Talvez Ele só não fez ainda, porque Ele está testando sua paciência, sua perseverança, sua fé, sua fidelidade. Insista, ore com perseverança, e você vai contemplar a fidelidade de Deus.